Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Entre a vida e a morte, o que será que nós devemos de fato entender sobre isso? Quando olhamos acerca da criação, quando olhamos em Gênesis, vemos que Deus nos deu a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Escolhemos a morte. Isso que a gente precisa entender. Não é culpa de Deus, é nossa culpa. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E no 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós observamos nesse texto? Deus colocou o homem no jardim do Éden. Todo tipo de árvore, inclusive a árvore da vida. Nós prestamos atenção a isso? Provavelmente não. Mas colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse que não deveria comer desta árvore. Que nós escolhemos. Está aí o detalhe que a gente precisa refletir. Instigado pelo diabo, a mulher pegou do fruto, achou que ele era aprazível aos olhos, se interessou, cobiçou, desejou e disse que não morreria. E a mulher acreditou nisso. Onde está Deus nessa história? Em nenhum lugar para dizer o que a mulher deveria fazer ou não. Ou seja, ele não instigou a mulher a comer ou a não comer. Ela sabia que não devia comer. Ela comeu e deu ao homem. Foi quando lhe abriram os olhos. Foi quando morreram, se separaram, pois passaram a ser conhecedor do bem e do mal. Por que queremos culpar a Deus pelo mal que existe no mundo? É o que normalmente nós fazemos. Nós escolhemos a morte, separar de Deus, por tomarmos uma decisão que não deveríamos ter tomado. Mas isso faz parte da natureza humana. E aí a gente muitas vezes no nosso dia a dia vivemos essa realidade o tempo todo. Sabemos que não devemos fazer algo, mas somos cutucados pelo diabo que nos instiga e desperta em nós o que? A cobiça, e a cobiça nos leva a consumar o pecado. Como foi com Adão e Eva? Não somos diferentes. Podemos até pensar que a culpa é deles. Não, a culpa continua sendo nossa. É normal em nós, seres humanos, queremos transferir para os outros a responsabilidade dos nossos pecados, dos nossos erros e de nossas falhas. Nós não assumimos a responsabilidade pelas nossas atitudes e nossas ações. Quando começamos a amadurecer? Quando entendemos isso. Quando entendemos que as escolhas são nossas e que não é responsabilidade do outro. Normalmente nós oramos a Deus pedindo que nos guarde do mal, mas nós pensamos na perspectiva do mal que o outro pode nos fazer, mas não assumimos a responsabilidade pelo mal que nós provocamos aos outros. Quando deixamos de amar, quando expressamos raiva, ira, quando somos egoístas, quando somos gananciosos, nós não vemos o mal que estamos fazendo para os outros, não expressando nem o amor de Deus, nem a justiça e nem a graça de Deus. Temos escolhido no nosso dia a dia a morte, a vivermos separados de Deus porque não conhecemos e não entendemos. Mas mais do que isso, queremos jogar nele a responsabilidade pelos nossos pecados. Não foi diferente quando o Senhor Deus abordou Adão e Eva. Eva disse que a culpa era do diabo, não da decisão dela. E Adão disse que a culpa era de Deus por ter dado aquela mulher a ele. Nós precisamos entender isso. A responsabilidade sempre é nossa. E a gente precisa crescer.
para que, assumindo a responsabilidade, possamos amadurecer, buscar o conhecimento de Deus, a sua vontade, para vivermos segundo essa vontade, não segundo a nossa forma de pensar natural. Essa é a questão. Naturalmente, pensamos assim, somos egoístas, gananciosos, interesseiros, hipócritas, mentirosos, em diversas situações. E a questão não é o quão sou bom nas outras coisas, mas quanto eu me deixo dominar pelo mal que está em mim. E a responsabilidade é minha. E a cada dia que eu escolho o mal, na realidade eu estou escolhendo a morte, a separação de Deus. Quando nós nos convertemos e nos entregamos a Cristo Jesus, quando nascemos de novo, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Somos capacitados para viver segundo a vontade de Deus e não praticarmos o mal contra o próximo. Quando a gente entende isso, entende que fomos capacitados para isso, que fomos libertos do domínio do pecado, então nós não vivemos mais sujeitos ao pecado. O que precisamos aprender é que devemos oferecer os nossos membros à justiça, a obras que expressam a justiça, o amor, a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus ao mundo. Continuo fazendo a escolha de servir o pecado ou servir a Deus. Ele me capacitou para viver e andar na sua vontade. Mas se eu me sujeito à minha imaturidade e quero permanecer imaturo, quer dizer que ainda não entendi nada. A gente precisa crescer. Precisamos amadurecer, nos comprometer com Deus, com seus processos, com sua vontade, para vivermos neste mundo não mais como escravos dos nossos desejos do pecado, mas para sermos oferta em favor da justiça, oferta em favor da vontade de Deus, expressando o seu reino e sua glória neste mundo. Que a gente amadureça, que a gente busque o conhecimento de Deus, a vontade de Deus e nos sujeitemos ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de Caminhar na Graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.